Boa noite a todos. Grace, pode apresentar o nosso palestrante. Bem, apresentar o José Moreira é apresentar trabalho, né? Então, ele é um servidor de Jesus, colaborador da Federação Espírita do Tocantins, expositor espírita, coordenador da área do atendimento espiritual, e o José Moreira, eu chamo ele de Moreira, que é bem assim mais íntimo para os amigos e para todos nós que estamos aqui. O Moreira é uma pessoa, um companheiro disponível a servir, e nós ficamos muito felizes com a presença do nosso irmão aqui neste momento, trazendo uma palavra de conforto e esclarecimento da doutrina espírita. Boa noite para você, Moreira, fique à vontade. Boa noite. Eu agradeço, né, a essa oportunidade de estarmos juntos, né, mesmo distante, mas juntos em pensamentos, né, em energias boas, né, amorosas. Grace, vai fazer a prece ou eu já posso começar? Não, vai fazer a prece, né? Sim. Nós não fizemos então, tá. a prece ainda. Uhum. Tassiano, quem vai fazer a prece? Sônia, você pode fazer a prece por nós? Ai, custei achar o microfone. Tá, eu passo, tá, Tassiano? Sem problema. Vamos, então, entrar em sintonia com Jesus, com o nosso Pai Maior, e vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos, agradecer pela presença do Moreira, que Jesus disponibilizou ele para nós hoje. Muito obrigada. E queremos te rogar, Senhor, a assistência a todos os colaboradores do nosso Centro Espírita. E queremos te rogar também assistência ao nosso aprendizado de hoje e ao Moreira, que vai estar transmitindo a nós hoje esses ensinamentos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui, né, para falar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que consola, que nos auxilia nesses momentos difíceis, que nos dá força em todos os momentos de nossas vidas. Agradeço a presença de todos e peço aos bons espíritos, ao meu anjo de guarda, que possa me auxiliar, para que tudo que for dito esteja de acordo com os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita. Nós vamos falar hoje um pouquinho do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. É muito bonito, né, gente, essa frase. Quando eu falo, eu até me arrepio, né? Bem-aventurados que têm puro o coração. Nós sabemos que a maioria de nós, ainda estamos distante dessa pureza, né? Mas nós estamos caminhando e através do esforço, da persistência, da disciplina, com certeza nós chegaremos lá, né? Então, vou começar lendo o item 1 e 2, para a gente compreender melhor aquilo que for falado aqui, né? Que é o item que fala sobre a simplicidade e a pureza de coração. Então ele fala assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Em Mateus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele a tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que las apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abençoar, abençoou impondo-lhes as mãos. Está em Marcos 10, 13, 16. Então, quando a gente vai falar da pureza de coração, se nós estivermos, né, realmente nessa pureza, tiver com o coração puro, nós vamos praticar a verdadeira caridade, né, que Jesus nos ensinou. Teremos a benevolência, né, para com todos, ter paciência, né, com aqueles irmãos mais difíceis ou que a gente acha difícil e muitas vezes, na realidade, somos nós, né, os difíceis. Então, quando estivermos realmente com o coração puro, nós vamos praticar também a indulgência, né? Sabendo que também nós precisamos da indulgência daqueles, né, que nós estamos sendo indulgentes, porque todos nós precisamos uns dos outros para crescer, para progredir, né, para subir espiritualmente. E nessas condições de puro coração, também vamos perdoar como Jesus nos ensinou. Não 70 vezes 7, mas ao infinito. Quantas vezes for necessário que um irmão nos prejudicar, fizer alguma coisa contra nós, nós devemos perdoar. Quantas vezes for necessário, né? Porque o perdão nos auxilia no crescimento espiritual, auxilia também o próximo. O coração puro, ele não é orgulhoso, ele não se acha acima dos outros, mas entende que todos somos irmãos, somos filhos de Deus e somos realmente iguais perante Deus. Não é egoísta nem invejoso, né, o coração puro, porque sabe das suas dificuldades ainda e da dificuldade do próximo, né? O coração puro pensa nos outros antes de pensar em si mesmo, né? Esse é o coração puro, ele pensa nos outros, preocupa com os outros, né, com o irmão, com o próximo, antes de preocupar consigo mesmo, né? E faz aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, esse coração puro trabalha dessa forma. Enfim, o coração puro, ele é simples, é humilde, tem humildade, tem simplicidade de coração, porque a prática do amor e da caridade deve estar junto, né? A simplicidade de coração, a pureza. A cortesia é o primeiro passo da caridade, mas a gentileza é o princípio do amor. Então, nós podemos buscar vários exemplos, né, do espírito mais puro de coração que já pisou na face da terra, que foi Jesus, né? Ele perdoou a todos no momento mais difícil da sua vida. Perdoou também os seus discípulos, Pedro, que o negou, né, na hora mais difícil da vida dele aqui na terra. E ele perdoou, né? Teve a traição de Judas, né? Que ele também perdoou e auxiliou Judas, né? Durante muito tempo e auxilia, lógico, até hoje, né? Então, Jesus foi o maior de todos os exemplos e da pureza de coração e mostrou também a simplicidade, a humildade, quando logo no nascimento ele nasceu em uma manjedoura, num local onde cuidava dos animais. Então, já demonstra para a gente a simplicidade e a humildade de coração. Vamos procurar também entender a questão quando fala do reino dos céus, né? Reino dos céus é um estado de espírito, né? Bem-aventurado. Isso que é o reino dos céus, não é um local circunscrito, né, onde os espíritos estão ali
sem fazer nada, né? Ou às vezes só tranquilos ali, sem trabalho, sem nada. Não é isso, né? O reino dos céus é o estado de espírito elevado, que trabalha o tempo todo, né? Que é feliz por poder auxiliar o próximo, né? No crescimento daqueles irmãos que ainda estão na ignorância. Então, esse é realmente o entendimento do reino dos céus, né? E a felicidade daqueles espíritos evoluídos que ajudam, né, a prática do bem e do amor. E quando ele diz também do termo, né, nessa passagem, criancinhas, né, usado por Jesus, ele não está falando simplesmente das crianças, dos bebês, né? Ele está falando de cada um de nós, porque todos nós ainda somos crianças espirituais. Então, no dizer de Jesus, no entendimento de Jesus, ele estava falando para a gente isso, ele estava falando para todos nós que somos ainda necessitados, somos as crianças bem pequenininhas ainda, espiritualmente falando, né? Porque nós temos ainda muito que progredir, muito que andar para chegarmos à condição de puros espíritos, né? E a importância, né, quando ele fala também das crianças, e a importância do estado da infância material para todos nós, né, e para aqueles que estão reencarnando, porque o espírito traz consigo, né, várias dificuldades, provas e expiações, mas ele esquece do passado. E esse período de criança é um período de descanso, né, do espírito, é um período que ele esquece todo o passado e recomeça uma nova vida, né? E nesse período, os pais têm maior facilidade de poder auxiliar essas crianças. Então, é um momento muito importante, né, de auxiliarmos as crianças, porque nesse momento é mais fácil, né, direcioná-las e elas poder realmente aceitar e crescer espiritualmente. E aí a gente fala também da importância da evangelização infantil e juvenil. É muito importante que os pais levem as crianças, né, para a evangelização, porque através da evangelização vai ficar gravado em suas memórias o conhecimento, mesmo depois, né, que crescerem e não quiserem mais serem espíritas, mas a sementinha está plantada ali, a sementinha está na sua mente. Um tempo desse, eu ouvi um depoimento que eu fiquei muito feliz, e realmente isso acontece mais do que a gente imagina. O filho de um espírita, ele era levado para a evangelização, mas ele não queria de jeito nenhum, mas os pais levavam. E aí, quando ele cresceu, ele saiu fora da doutrina espírita, não quis mais, e foi andar, né, por outros lugares. E aí, o que aconteceu? Depois de muita dificuldade, de muito sofrimento, ele voltou para a doutrina espírita, e voltou um trabalhador, assim, de primeira, um compromissado, então, um excelente trabalhador. Então, essa é a importância, né, da evangelização, e que todos nós devemos realmente trabalhar e levar os nossos filhos para serem evangelizados, porque isso nunca vai ficar perdido. Então, é muito importante. E num outro item, onde Jesus fala do pecado por pensamento, né? O adultério. Ele diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus, né? Então, aqui, todas as passagens, as parábolas, os ensinamentos de Jesus, nós precisamos de buscar o sentido moral, o sentido espiritual daquilo que ele disse, né? E aqui, só para a gente relembrar,
nesse caso, ele fala das mulheres, né? Olhar, se o homem olhar para a mulher com mal, né? E com a intenção, ele já cometeu adultério. E pode acontecer também o contrário, né? Com a mulher, né? Olhar para o homem, né? Então, vice-versa, no caso, adultério. Mas nós vamos ver realmente qual é o sentido da palavra adultério dado por Jesus, né? Então, esse sentido dado por Jesus, ele fala que é toda a ação má. Olha aí, toda a ação má é um adultério. E trazendo para nós, né? Será que nós estamos cometendo adultério? Né? Toda ação má é um adultério. Todo pecado é um adultério. Todo e qualquer pensamento mau é um adultério. E aí? Todo pensamento mau é um adultério. Será que nós estamos cometendo adultério, né? Em alguma ação, em algum pensamento? O que a gente tem trabalhado, né? Todos nós, eu acredito, espírita, porque sabe disso, né? Que tudo começa pelo pensamento. Quando as pessoas nos procuram no atendimento espiritual, a gente nunca deixa de lembrar, de orientar as pessoas para trabalhar essa questão do pensamento. Quando vier um pensamento que não é bom, fazer alguma coisa para que esse pensamento não permaneça muito tempo na mente. Que possa cantar uma música, que possa fazer uma leitura, fazer algum trabalho. Eu, por exemplo, eu uso cantar aquela música de São Francisco, que eu acho ótima, que eu gosto muito. Então, quando vem esse pensamento que não é bom, eu começo a cantar a música de São Francisco e aí passa muito rápido, passa rapidinho. E aí a gente segue em frente, né? Porque o pensamento, tudo começa através dele. Então, nós temos que realmente ter muito cuidado. Mas aí tem uma coisa muito importante que a doutrina espírita nos esclarece, né? Tem uma pergunta no Evangelho, assim: sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? É muito importante essa informação. Ou seja, por exemplo, nós temos um pensamento ruim, e aí aparece a oportunidade da gente concretizar esse pensamento, essa intenção. Se a gente não concretiza por falta de oportunidade, a gente é culpado como se estivesse praticado. Mas se há a oportunidade, se vem a oportunidade e a gente não pratica, né, faz esforços para não acontecer, já é um grande mérito. Já é um grande mérito, porque houve a oportunidade, né, pensamos e houve a oportunidade, mas a gente fez o esforço para não cometer aquele erro. Então já é um progresso, né? Então o coração puro, né, aquele que já está puro, nem sequer pensa no mal. Então já há progresso realizado, quer dizer, já anteriormente já realizou esse progresso, porque ele nem sequer pensa mais no mal. Isso nem passa pela cabeça, né, desse espírito, né, o homem que já tem o coração puro. O que tem pensamento mal, mas reprime esse pensamento, há progresso em vias de realizar-se. Ou seja, vem ainda o pensamento, mas a gente trabalha. Eu acredito que essa condição está na maioria, né, de nós, porque todos nós, ou a maioria de nós, ainda recebemos esses pensamentos, muitos deles pode ser de outros espíritos, de influência, mas alguns também pode ser nosso mesmo, né, porque ainda não somos perfeitos, então nós ainda podemos também pensar coisas que não são boas, mas se a gente realmente evita, já é um
em fase de progresso, né, para ser realizado. Agora, o que pensa e se compraz no mal, né, o tempo todo, essa maldade que a pessoa se compraz, significa que ainda não há progresso, ainda existe o mal na sua plenitude, e que esse irmão ainda não começou a sua reforma íntima, não começou a sua mudança espiritual. E aí, num outro item, onde ele fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus, questionado pelos fariseus, porque seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E aí Jesus respondeu: porque vós outros violam os mandamentos de Deus para seguir as vossas tradições. Deus pôs esse mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e vocês não honram, né? Então, o que acontecia naquela época? Os judeus desprezavam as leis de Deus para seguir as leis dos homens. Eles eram apegados a essas leis. Por que isso? Porque seguir as leis dos homens era muito mais fácil do que fazer a reforma íntima, do que fazer as mudanças necessárias. E eram muitas mudanças necessárias. E aí eles preferiam seguir à risca as ordenações humanas e deixar a lei de Deus de lado. Então, era nesse sentido, né, que Jesus quis, né, e deu uma grande lição a todos. Eu vou fazer uma leitura do item 9 para esclarecer melhor. Enquanto ele falava, um fariseu pedia que fosse jantar em sua casa, né? Jesus foi convidado para jantar na casa do fariseu. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou a dizer consigo mesmo, isso no pensamento, né? Porque Jesus, né, não lavou as mãos antes de jantar. E como Jesus sabia de tudo, né, lia o pensamento, disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o mesmo que também faz o interior? Isso está em Lucas, né? Então, Jesus aproveitou esse momento na casa, né, desse fariseu para poder realmente dar uma grande lição, que é importante, né, essas coisas, lavar a mão, a gente sabe hoje da importância que é, né, principalmente nessa pandemia, mas nós não podemos, né, deixar de fazer as coisas de Deus, né, deixar as coisas de Deus de lado para cumprir somente as coisas dos homens, né, as ordenações humanas. Então Jesus chamou o povo, né, que estava próximo e disse que o que entra pela boca do homem não macula o homem. Macula o homem é o que sai da boca do homem. Ou seja, ele está falando que aquilo que nós alimentamos, né, desce para o estômago e para nos satisfazer, nos dar energia, né, e isso não nos prejudica. Agora, o que nos prejudica é o que sai da boca, porque o que sai da boca está em nossos corações. E aí é onde sai, né, os latrocínios, né, toda a maldade possível, né, o orgulho, o egoísmo, tudo isso está em nossos corações. Então, quando a gente fala essas questões, né, e julga as pessoas, ou utiliza essa fala para poder desmoralizar as pessoas, para poder deixar as pessoas chateadas conosco, né? Então, isso tudo é que realmente nos prejudica. Então, é a reforma
que nós precisamos fazer, né, dentro de cada um de nós, para que a nossa palavra seja simples, seja humilde, mas que seja de amor, porque a palavra tem muita força, vai muita energia nas palavras. Então, se a palavra é emitida com muito amor, com muito carinho, que sai do nosso coração, as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, vai sentir esse carinho, vai sentir esse amor, vai sentir essa boa energia. E quando é o contrário, também vai sentir, né? E ele fala num outro item também sobre o escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, qual o sentido de escândalo dado por Jesus, né, que nós precisamos de entender? Então, é todo procedimento contrário à moral. Então, todo sentimento contrário à moral é escândalo. Tudo que leva o homem à queda é escândalo. O mau exemplo, né, é um escândalo. Os princípios falsos, o abuso do poder, tudo isso é escândalo. Porque antes a gente pensava, né, que escândalo é só aquilo que a maioria do povo, né, ficava sabendo, mas não. Nós precisamos de compreender que é todo procedimento contrário à moral. Então, mesmo sem querer, né, nas dificuldades que nós ainda temos, também nós ainda praticamos, né, o escândalo, com certeza, porque ainda não temos puro o coração, mas nós estamos trabalhando, e o bom espírita, o bom cristão, é aquele, né, que faz os esforços, né, faz a sua reforma, e faz esforços para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, esse é o bom cristão, é o bom espírita. E nós sabemos ainda que temos que andar bastante ainda para chegar realmente à perfeição. Então, devemos trabalhar incessantemente, com muito amor, com muito carinho e com muita humildade, para que os bons espíritos, né, possam nos auxiliar, nos orientar o melhor caminho a ser tomado, para que a gente possa crescer, evoluir nesse caminho do bem. Aí Jesus também fala, né, que há necessidade do escândalo, né? Mas ai do homem por quem venha o escândalo. Então, nós sabemos que ele diz que é necessário o escândalo. Por que necessário o escândalo? Porque ainda vivemos num mundo de provas e expiações, né? E como nós ainda tem grandes dificuldades, tem muitas dívidas do passado, então muitas vezes nós cometemos esses escândalos, né? Mas ai daquele, né, que venha o escândalo, porque as dificuldades tá aí, mas nós podemos resolver as nossas condições do passado através do amor e não através da dor. Então nós podemos, através do amor, do trabalho no bem, do auxílio ao próximo, nós podemos, né, resolver as questões que nós deixamos no passado mal resolvidas. Então a lei manda cuidar do corpo, né, e da alma. Então, como nós devemos entender a fala de Jesus quando ele manda, né, arrancar o olho, cortar as mãos, né, e os pés? Então, no sentido espiritual, no sentido moral, que nós devemos arrancar de dentro de nós aquelas montanhas, né, as dificuldades que nós temos ainda. Então, é isso que nós devemos arrancar de dentro de nós. É o orgulho, é a vaidade, né? É querer ser mais do que os outros, é a ignorância. Então, são essas dificuldades que nós devemos arrancar de dentro de nós, para crescermos, para evoluirmos, né? E falando desse momento, né, das dificuldades que todos nós estamos passando, né? As incertezas são muito grandes, né, com essa pandemia, as dificuldades também são grandes, então está acontecendo muita dificuldade, principalmente com as pessoas que não têm a compreensão ainda
da doutrina espírita, porque a doutrina ela é esclarecedora e consoladora, né? Sabemos que as pessoas que estão indo estão sendo muito bem atendidas no mundo espiritual, né, com muito amor, com muito carinho, e elas não vão estar perdidas para sempre, né? A gente vai poder, através da mediunidade, através dos sonhos, né, e através também, quando desencarnarmos, né, nós poderemos, se tivermos merecimento, encontrar com esses nossos entes queridos. Então, isso nos ajuda muito. Mas as informações que a gente tem de vários centros, de várias casas, está havendo muitos trabalhadores que, nesse momento, estão desistindo do trabalho, não estão participando mais de palestra, não estão participando de nada, né? Estão isolados, e às vezes a gente liga, a gente conversa, e eles estão quietinhos, né? Então, assim, é preocupante, porque é nesse momento de dificuldades, né, de sofrimento, é que nós devemos realmente provar, né, que nós entendemos a doutrina, que nós confiamos na doutrina, que nós entendemos o ensinamento de Jesus e dos Espíritos. Então, as incertezas, as depressões que está acontecendo muito, o medo, né? Muito medo, as pessoas estão chegando com muito medo, o pensamento suicida, que está acontecendo muito também, a gente está atendendo muitas pessoas, a maioria com pensamentos suicidas. Então, é um momento realmente de trabalharmos com muito amor, muitas vibrações amorosas, né, para esses nossos irmãos em dificuldades, em falta de compreensão dos ensinamentos do Cristo, né. Os conflitos familiares também estão acontecendo muito, porque Deus está nos dando a oportunidade de conviver mais juntos, mais pertinho da nossa família, né, daqueles espíritos que muitas vezes nós prejudicamos em vidas anteriores ou fomos prejudicados. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo para poder resolver esse problema. É uma grande oportunidade que nós devemos aproveitar, né, e ter paciência, ter benevolência, procurar compreender no momento de exaltação do outro. Então, ter realmente a caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né, quantas vezes for necessário. As obsessões também estão acontecendo muito nesse momento, né, que as pessoas estão passando, a questão da mediunidade também, os conflitos sexuais, né? Evangelho no lar e irradiação para todos os irmãos que estão partindo, para os familiares que estão ficando, para se fortalecer no amor, na compreensão e na paz. E o Evangelho no lar. O Evangelho no lar que traz a força, que traz os bons espíritos para dentro do nosso lar, a presença de Jesus, e muitas vezes nós sabemos que esses entes queridos que nos deixaram, eles vão estar presentes também, nos auxiliando quando podem, e quando não podem, e é permitido por Deus, eles vêm para poder assistir, para poder participar, para poder aprender, porque muitos dos nossos parentes, dos nossos irmãos, não conheceram a doutrina espírita antes de desencarnar. E depois de desencarnado, tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Muitas e muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente dialogando com os espíritos, e eles diziam: não, eu estava passando aqui na porta e resolvi entrar para conhecer. Outros falavam: não, eu fui convidado, me convidaram para vir conhecer, para participar das reuniões públicas, dos estudos. Então, nós sabemos que
nós podemos ter contato com essa doutrina, tanto encarnado como desencarnados. Então, o Evangelho no Lar é muito importante nesse momento. E nesse momento de pandemia, em que nós estamos mais em casa, é importante a gente fazer o Evangelho todos os dias, né? Se não der para fazer o Evangelho completo, pelo menos fazer uma leitura, né? Reunir a família e fazer uma leitura do Evangelho. E a prece, né? E pedir para fluidificar a água, né? É o que nós estamos fazendo aqui em casa, né? Desde quando começou. E, graças a Deus, dá bons resultados, porque a gente está juntos, né? E isso traz boas energias, melhora a convivência, melhora a paciência, né? Entre a família. Então, é um momento realmente muito especial, um momento muito importante que nós devemos realmente trabalhar o amor e a caridade para com todos, como Jesus nos ensinou. Então, nós vamos encerrando, e eu agradeço muito a oportunidade de poder ter revisto, né, os amigos, essas energias boas que estou recebendo aqui de todos vocês. Isso nos fortalece, nos dá ânimo para que a gente possa continuar, para que a gente possa seguir em frente, firme, né, realmente trabalhando para nosso crescimento e, dentro do possível, auxiliando o próximo, né? Então, é um momento do testemunho. Todos nós, espíritas, né, devemos lembrar disso, porque nos momentos fáceis, nos momentos alegres, é fácil dar o testemunho, né? Agora, nos momentos difíceis, é que realmente, né, é mais necessário ainda, né? Mas muito obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus e fique com essas energias boas que vocês mesmos estão emitindo para nós. Um abraço a todos e obrigado. Agradecemos, querido Moreira, pelas lindas palavras de conforto, né? E deixando a dica para nós, né, da questão do Evangelho, semanalmente, né, no lar que nós fazemos, como é que a gente possa, nesse período de pandemia, acaba que muitos de nós estamos em isolamento social, a gente acaba tendo um tempinho maior em casa, então por que não dedicar aí alguns minutinhos para esse santo remédio, né? E agradecer a presença de todo mundo que está aqui conosco. Então, vamos aproveitar esse momento e pedir para você, Moreira, fazer a prece de encerramento por nós, aproveitar a sua presença aqui conosco, aqui no Bezerra de Menezes. Então, continuemos, né, com os nossos pensamentos elevados em nosso Mestre Jesus, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos juntos e de podermos estudarmos esses ensinamentos e pedimos a força necessária para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos amorosos, esses ensinamentos que nos esclarecem, que nos dá força, que nos auxilia no aumento da nossa fé, da nossa esperança, das nossas certezas. Agradecemos e pedimos a Jesus o consolo para todos os nossos irmãos em sofrimentos, para os nossos irmãos que estão desencarnando nessa pandemia, para os familiares que estão muitas vezes inconsoláveis com a partida, às vezes, de irmãos ainda jovens, ainda criança, mas Deus sabe o que faz. Tudo acontece com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. E ele sabe de tudo. E sabe o que é melhor para cada um de nós. E o momento de cada um de nós. Aqueles que vão mais cedo é porque já cumpriu a sua missão. Já cumpriu o seu tempo aqui nesse presídio, aqui nessa terra. Então devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós temos de passar pelas dificuldades, porque através das dificuldades que nós crescemos
como dizem no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, mas bem-aventurado aqueles que compreendem por que está sofrendo, por que está passando pelas dificuldades e passa essas dificuldades com resignação, com amor, com esperança. Então, agradecemos a presença de todos, os encarnados e os desencarnados, e vamos seguir em frente com muito amor, com muito carinho, e muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, Moreira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, seu Moreira. Muito obrigada pela palestra, viu?